Agora é oficial, Alexandre de Moraes nega pedido de Bolsonaro para ir aos Estados Unidos na posse de Donald Trump, seguindo parecer do Procurador-Geral da República, o representante do Ministério Público Federal, que manifestou contrário à ida de Bolsonaro aos Estados Unidos. E o que eu acho mais engraçado de tudo é que Moraes tentou primeiro dizer que Bolsonaro não tinha o convite, não deu certo. A própria imprensa americana desmoralizou essa possível intenção do ministro brasileiro. Ele encaminhou para o PGR, nomeado por Lula, manifestar sobre o pedido, e o PGR fez uma manifestação esdrúxula, vergonhosa, colocando inclusive que Bolsonaro não tem uma função com status de representar o Brasil lá nos Estados Unidos na posse do presidente Donald Trump. Não tem uma função com status. E a pergunta que eu faço é: a Janja tem essa função com status de representar o Brasil? Porque olha isso aí, a Janja já representou o Brasil na abertura das Olimpíadas. A Janja, qual é a função dela? Gastadora oficial de dinheiro público? Será que essa é a função com status de representar o Brasil? Porque ela não tem função nenhuma a não ser torrar dinheiro público. E outra pergunta, outro questionamento que fica: será que esse aí, condenado na Operação Lava Jato, que teve o seu passaporte devolvido através de decisão do STF, ele tem mais direitos do que o Bolsonaro? Por quê que esse aí teve o passaporte devolvido e o Bolsonaro não teve? Sabe por quê? Porque nós não temos uma justiça de fato no Brasil. Nós temos uma Suprema Corte política, uma Suprema Corte que atende os anseios de um determinado governo, uma Suprema Corte que é formada em sua maioria esmagadora por ministros indicados pelo PT, por Alexandre de Moraes, que é um ministro que merece ser impeachmentado o quanto antes, que tem desmoralizado a justiça brasileira, as instituições brasileiras, porque é um ministro totalmente parcial, que tem lado político, um ministro que é vítima, que abre inquérito e que julga. Isso é uma vergonha para nós brasileiros. Isso aí, sendo visto de outro lado do mundo, é assim, vergonhoso, é vergonhoso saber que eu, como advogado há quase 10 anos, tenho que atuar em um sistema judiciário totalmente falido, totalmente fracassado, e que tem a Suprema Corte, que deveria ser a guardiã da Constituição Federal, sendo a primeira a rasgar a nossa Constituição Federal, sendo a primeira a se posicionar politicamente. Ministro que vai à inauguração de obra pública, ministro que participa de entrevistas, que ganha dinheiro com palestras, que torra dinheiro público voando em aviões públicos, aviões da FAB, ministros que envergonham a nossa nação. E eu tenho que falar isso aqui, mesmo sendo advogado, mesmo correndo risco aí de perseguição, mas é a verdade. E nós temos que saber o seguinte, nós brasileiros, que enquanto nós tivermos esse sistema que está aí hoje, nós nunca vamos ver justiça de verdade. E não é à toa que todos esses membros do PT corruptos estão todos soltos e a maioria de pessoas aí estão sendo condenadas, perseguidas por opinião. Bolsonaro não vai participar da posse de Donald Trump, mesmo oficialmente convidado, a maior democracia do mundo convidou o ex-presidente e não convidou o atual. Nós vamos ter que assistir isso sabendo que nós estamos em um país totalmente falido no que diz respeito às nossas instituições, principalmente ao Poder Judiciário. Alexandre de Moraes, juntamente com o Ministério Público Federal, mais uma vez, rasga a Constituição e envergonha os brasileiros. Fora Moraes! Pode ter certeza que esse dia vai chegar.